Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos os conceitos fundamentais da óptica. Sejam todos bem-vindos! Então vamos lá. Conceitos fundamentais. Vamos falar sobre óptica, tá? O que vem a ser a óptica? Óptica é o ramo da física que estuda as propriedades da luz. Isto é, como é produzida, propagada, detectada e medida. A óptica divide em duas partes. A primeira é a óptica geométrica. A segunda é a óptica física. A óptica geométrica dispensa o conhecimento da natureza íntima da luz, baseando-se na sua propagação retilínea, leis de reflexão e leis de refração. Esta parte estuda os fenômenos ópticos, baseado na concepção de raios luminosos com suas aplicações em lentes, espelhos, lunetas, telescópios, projetores, prismas e etc. Esta segunda óptica física, tá, estuda mais propriamente os fenômenos ópticos e também a natureza da luz, onde predomina. E ela predomina onde? Na polarização, na difração, nos espectros, na interferência, etc, e etc. Então, nós temos o seguinte, que a óptica, ela reúne todos os fenômenos, em que a energia radiante, ela interfere e que se propaga no espaço por meio de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, ela é uma propagação de energia produzida através de oscilações. Essas oscilações entre o campo magnético e o campo elétrico. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas são chamadas, o conjunto dessas ondas, são chamadas de espectro eletromagnético. Então, nós vamos ver a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo, que ela corresponde a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Isso está no sistema internacional. Então, como eu já tinha colocado antes aí a figura do espectro eletromagnético, então nós vamos ver algumas explicações em cima dessa figura. Então observem que nós temos aí a velocidade de propagação de uma onda. Então, para a gente saber essa velocidade de propagação de uma onda, a gente precisa saber que tipo de onda a gente vai calcular esta velocidade. Mas para a gente calcular essa propagação de uma onda, a gente precisa da fórmula, que ela é dada por V igual a lambda vezes F. O que é que vem a ser? Ou então, C igual a lambda vezes F. O que é que vem a ser o V ou o C? O V é a velocidade de propagação. Se estivermos falando de propagação de velocidade da luz no vácuo, então nós estamos falando de C. Então, esse lambda é o comprimento da onda. E como é que nós vamos saber esse comprimento da onda? Então, observe aqui na figura. Aqui a figura, nós temos aqui, ó, este ponto aqui e este ponto aqui, ó. Então, essa distância deste ponto a esse ponto, isso aqui nos dá o nosso lambda, que é o quê? O comprimento da onda. Então, observem que o comprimento da onda, ele é inversamente proporcional à nossa frequência. Mas isso aí nós vamos ver daqui a pouco. Então observem aí, tá? Nós temos aí C, que corresponde à velocidade de propagação. Temos aí o lambda, que corresponde ao comprimento da onda, que nós vimos agora. E F, que é a frequência da onda. Bom, a frequência da onda está sendo dada aqui embaixo, ó, onde eu mostrei aqui. Está aqui, ó, frequência da onda. Então essa frequência da onda aqui
tá? Ela corresponde à onda de rádio, ok? Então, como eu falei, ela é inversamente proporcional. Por quê? Observa, o comprimento da onda, tá certo? O comprimento da onda, que ela diminuiu aqui, ó, o comprimento da onda diminuiu, certo? O que foi que aconteceu com a frequência? Ela aumentou. Diminuiu novamente, ó. O que aconteceu com a frequência? Aumentou novamente. Diminuiu aqui novamente, ó. O que aconteceu com a frequência? Aumentou. Aqui novamente, ó. Diminuiu, frequência, aumentou. Diminuiu, frequência, aumentou. Então, é sempre inversamente proporcional. Então, observem aí que nós temos o seguinte, que a velocidade da onda no vácuo é constante, ela não muda, porque está no mesmo meio. Porém, se ela mudar de meio, então a velocidade muda. Então, como exemplo aí, eu coloquei aí a água. A água, a velocidade muda, porque a luz, quando ela passa de um meio para outro, a velocidade vai mudar, ok? Então, temos aí. A outra observação é o que nós falamos aí, que é o comprimento da onda e a frequência da onda são inversamente proporcionais, tá? Então, observem, isso agora que eu separei aqui para vocês, esse visível. Esse visível é a onda onde nós conseguimos captar através de nossos olhos, tá? Essas ondas aí são as ondas visíveis, tá? Que vai da cor vermelha até a cor violeta. Então nós temos aí as cores aí que vocês estão visualizando aí agora no exemplo que eu estou colocando, tá? Então, para ver se nós entendemos direitinho, então vamos ver dois exercícios para aprendizagem. Então, o primeiro exercício nós temos aí da Mackenzie de São Paulo, foi em 2006. Então nós temos aí as antenas das emissoras de rádio emitem ondas eletromagnéticas que se propagam na atmosfera com a velocidade da luz 3,0 vezes 10 a 5 km por segundo. Observem que não está no sistema internacional a velocidade. Para a velocidade estar no sistema internacional, ela teria que estar em metros por segundo. Então, observem que ela aqui, ó, está em quilômetros, tá? E aí nós vamos ler aqui, e com frequência que variam de uma estação para outra. A rádio CBN emite uma onda de frequência de 90,5 MHz. Então, ó, olha aqui que ela está em megahertz. Então, para estar no sistema internacional, ela tem que estar em hertz. Então, temos que também transformar isso aqui, dependendo da questão que está pedindo. Então, e o comprimento de onda aproximadamente igual a... Observa que está em metro, então vamos ter que calcular no sistema internacional. Então, vamos ter que fazer algumas transformações. Então, vamos dar sequência aqui, e aí nós vamos ver aí, ó, que a frequência ela está sendo dada por 90,5 MHz. Então, ó, observa que o mega eu já fiz aqui uma seleção aqui no M, tá? Para vocês observarem isso aí direitinho, tá? Então, 1 mega tem 10 elevado a 6, tá certo? 1 mega. Então, transformando mega, então eu vou substituir por 10 elevado a 6, ó. 10 elevado a 6. Então eu tenho 9,5 vezes 10 elevado a 6 Hz. Então a frequência já está no sistema internacional. Vamos agora passar a velocidade da luz para o sistema internacional. Então observem aí que a velocidade da luz foi dada 3,0 vezes 10 a 5 km por segundo. Observem que este quilômetro aqui, ele corresponde a 10 ao cubo de metros. Tá? Então só basta eu fazer aqui, ó, mesma base. O que é que acontece? Repete a base e somos expoentes. 5 mais 3, 8. Então, transformando, nós vamos ter 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos pegar a fórmula, que é o quê? A velocidade da luz é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Mas, olha, eu quero calcular o comprimento da onda. Eu quero calcular isso aqui, ó.
Se eu quero calcular esse valor, essa frequência vai passar dividindo. Então, o comprimento da onda vai ser igual à velocidade da luz dividido pela frequência. Então, eu só vou fazer a modificação. Então, ó, o comprimento da onda é igual à velocidade da luz dividido pela frequência. E substituindo nos valores correspondentes, tá? Então, nós temos que a velocidade da luz é 3,0 vezes 10 à oitava e a frequência é 90,5 vezes 10 a 6. E fazendo a divisão 3 por 90,5, encontramos aí aproximadamente 0,033. Vai dar um número aproximado, porque vai dar 0,03311 e mais um bocado de número. Então, vezes, mesma base, ó, mesma base. Então, repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. 8 menos 6, tá aqui, ó. E agora, para finalizar, nós vamos aqui, repetir aqui o de baixo, fiz aqui 8 menos 6 deu 2, e agora vamos dar a resposta correta. Então, observem que a potência aqui, o expoente é 2, então ela vai percorrer da esquerda para a direita, né? Vai percorrer da esquerda para a direita 2 casas. Então, percorrendo aqui, ó, 1, 2, vai vir aqui, ficar entre o 3. Então, vai dar aproximadamente 3,3 metros. Então, resposta letra B. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Vamos para o próximo aí. Questão de número 2. Unifor, Ceará, janeiro. Foi conhecimentos gerais, uma prova de conhecimentos gerais que caiu em 2001. Bom, eu separei essa questão porque ela envolve o assunto. Então, para vocês entenderem bem direitinho. Então, observa aí. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Então, aqui está a onda. Aqui está a onda mecânica. Ela está indo. Então, estamos vendo aí como é que ela está funcionando aí essa onda, tá? Então, ele diz aí, ó, a frequência de onda em Hertz vale. Então, ele quer saber o valor da frequência de ondas. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós temos aí a velocidade, que é dada em metros por segundo, que foi de 20 metros por segundo, tá? Depois, nós temos aí a observação do lambda, que é o comprimento da onda. O que é que vem a ser o comprimento da onda? Sim, vem daqui deste ponto até esse ponto aqui, ó. Então, se um pedacinho desse está sendo dividido em 4 partes iguais, tá? Então, cada parte corresponde também a 20. Então, se nós somarmos aqui tudinho aqui, ó, nós temos 80 centímetros, tá? Então, nós temos aí que o comprimento da onda é de 80 centímetros. Mas observem, não está no sistema internacional, que eu quero calcular em Hertz. Então, eu tenho que passar 80 centímetros para metros. Então, para eu poder passar 80 centímetros para metros, então eu vou dividir por 100. Então, dividindo 80 centímetros por 100 centímetros, então nós vamos ter 0,8 metros. E a partir daí, nós vamos calcular o que está sendo pedido. Nós temos aí a fórmula que é dada por velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Então, nós queremos calcular a frequência. Queremos calcular isso aqui, ó. Essa frequência aqui, ó. Então, eu vou pegar o comprimento da onda e passar dividindo. Então, eu vou ter a velocidade dividida pelo comprimento da onda. Então, a frequência vai ser a velocidade dividida pelo comprimento da onda. E a partir daí, nós vamos substituir os valores correspondentes. Então, fazendo isso, ó, nós vamos dividir aí 20 por 0,8. Por quê? O 20 corresponde à velocidade e o 0,8 corresponde ao comprimento da onda. Então, dividindo 20 por 0,8, encontramos 25 Hz. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Dê um joinha aí no nosso canal, compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam, tá? E na próxima aula vamos ver mais assuntos sobre ótica. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.